Você pode levantar sua mão e glorificar o Senhor. Você pode levantar sua mão e exaltar ao nome do Senhor. Ele é digno. 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 Ele é santo. 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 Oh, Rabacheia, Garabassora. Oh, Rabacheia. Ele é santo. Ele é santo. Oh, Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então das campinas Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhe disse: eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não entrará. O rio não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Aleluia. Irmãos, eu confesso aos irmãos que muito tempo eu não consegui entender essa palavra. Por muitos anos eu lia essa passagem. Poxa vida, Moisés foi levantado por Deus para ser o libertador de Israel, para tirar Israel do Egito. A Bíblia fala que nunca se houve alguém como Moisés para falar com Deus face a face. Moisés veio debaixo de uma promessa, debaixo de um plano divino. Jacó e toda a sua família, em um período de fome, foram para o Egito, porque lá quem era o governador era nada mais, nada menos do que um dos seus filhos, José. E quando eles foram para o Egito para não morrerem de fome no deserto, a Bíblia fala que ali eles habitaram por anos. E passaram-se o tempo. Levantou-se um governador que desprezava. Em algumas versões nós vamos ver falando que não conhecia a José. Mas na verdade não é que ele não conhecia, mas ele desprezava a origem de José. E por causa de desprezar José, ele fez com que os hebreus que ali estavam no Egito tornassem-se escravos dos egípcios. Irmãos, durante anos os hebreus sofreram,
Durante anos os hebreus apanharam, foram mortos, passaram fome, foram castigados, violentamente assassinados. E de repente Faraó ouve falar de que viria um libertador. Faraó então dá o decreto que todo menino, todo homem, toda criança homem que nascesse, esse deveria morrer. E Deus, como fala para Jeremias, desde o ventre da mãe, já tinha um projeto, um plano na vida de Moisés. Moisés, quando nasce, perguntaram para as parteiras: e aí? E a criança? Elas falaram: nasceu morto. E coloca Moisés no cesto. Os irmãos conhecem a história, não quero parar aqui, mas apenas uma pincelada para aqueles que ainda não conhecem. Moisés, guiado pela mão de Deus, vai parar dentro do quintal de Faraó. A filha de Faraó acha Moisés, fala com o pai permite que Moisés fosse criado no palácio. Durante 40 anos, Moisés foi criado no palácio. Quando um dia ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai com força, com violência, e mata aquele soldado egípcio. No outro dia, 2 hebreus brigando, Moisés vai apartar e os hebreus falam: agora você quer pagar um de santo? Nós sabemos o que você fez com o soldado. E Moisés, com medo de morrer, foge para as terras de Midian. Ali ele encontra seu sogro, ali ele casa com Quetura, ali ele encontra seu sogro, que era um dos sacerdotes, Jetro, e passa mais 40 anos. Um dia Moisés, passeando com as ovelhas, ele vê algo inusitado. Ele vê um pé de sarça pegando fogo. Mas pastor, o que é que isso tem de mais? Sarça é uma folha bem fina, fácil de se consumir. Mas quando Moisés olhou aquela sarça pegando fogo, ele viu que as folhas não se consumiam. E Moisés foi encostando, falando: que estranho que é isso. O fogo não consome a sarça. E foi se aproximando. De repente ele escuta uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo, Moisés. Moisés assusta, para e fala: quem é que fala comigo? E Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, Deus usa Moisés como libertador. Moisés vai para o Egito. Moisés, guiado por Deus, é direcionado a 10 pragas. A última dela, os filhos primogênitos morreram todos no Egito, a ponto de Faraó falar: some daqui, vão embora desse lugar, porque eu não quero mais ver vocês, eu não quero ter mais nada de vocês aqui. E eles vão embora. Quando eles estão caminhando, Deus fala: agora Moisés, volta com o povo e acampa de frente ao mar. O povo voltou, Moisés voltou segundo a ordem de Deus. De repente Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó vai para matar a todos os hebreus. Mas quando eles estão vindo, Deus abre o mar, o povo passa. Quando Faraó e seus soldados entram no mar, Deus fecha o mar e os egípcios são engolidos, e do outro lado o nome do Senhor é glorificado. Moisés serve ao Senhor por mais 40 anos no deserto. A Bíblia relata nesse mesmo capítulo que nós lemos que Moisés morreu com 120 anos de idade. Mas Moisés é aquele que tinha um relacionamento com Deus, a ponto de Deus falar: Moisés, não tem condições de eu com vocês. Moisés, eu não tenho mais condições de andar com vocês. Enviarei um anjo para guiar vocês, porque se eu for, eu vou matar esse povo, um povo idólatra, um povo que eu faço. Meu marido de amigo fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu também não vou. Senhor, se o Senhor acabar com esse povo, risca o meu nome do livro da vida.
E Deus ainda assim atende o pedido de um amigo. Mas o texto que nós lemos é um texto que demorou demais para eu entender. Moisés guiou o povo. Moisés por muitos momentos foi caluniado, até pela sua própria família. Um dia Deus está falando com Moisés no monte e fala: Moisés, desce, vai lá na tenda, porque nesse exato momento o seu irmão Arão e sua irmã Miriam estão falando mal de você, Moisés. E quando Moisés chega no local, encontra os dois que eram irmãos falando de Moisés. E Deus castiga Miriam com lepra, a ponto dela ter que ficar do lado de fora do acampamento. E sabe quem foi que orou para que ela fosse curada? Moisés. Moisés foi um exemplo de líder. Moisés foi um exemplo de servo. Moisés foi um exemplo de amigo. Moisés foi um exemplo de perdão. Quantas pessoas aqui presentes não conseguem liberar perdão, mas falaram de mim, mas fizeram isso contra ele, fizeram isso, fizeram aquilo outro. Moisés foi aquele que foi clamar, interceder a Deus pela vida da sua irmã que estava com lepra. Não importa o que fazem com você, não importa o que dizem de você, o que importa é que Deus está na sua vida, e aonde Deus mora não habita maldade, não habita rancor. Entenda isso, irmãos. Moisés intercede, Miriam é curada. Moisés é aquele que foi responsável em segurar as tábuas enquanto Deus escrevia com a sua própria mão as leis de uma forma simples e rasa. Moisés que fez tudo isso. Chega um dia que Deus chama ele e fala: sobe lá no monte. Sobe lá no monte de Moabe. E Moisés subiu. E quando chega lá, Deus fala: olha lá, esses 40 anos que vocês estão andando no deserto é para este momento. E Moisés, todo alegre: Senhor, é isso? É, tá vendo? Olha lá. É, Moisés. Mas que maravilha! Eu ouço falar dessas terras há muito tempo. Desde quando o Senhor chamou Abraão para sair do meio da sua parentela, onde o Senhor fez uma promessa. Senhor, que maravilha. Chegamos, Moisés. Está vendo ali, ó? Aquelas são as terras de Dan, de Nafitália, de Judá. Está vendo ali, ó? Aquelas são as terras do povo de Israel ali, ó. Depois de Jericó, tudo aquilo ali é o que eu tenho preparado para Israel. Que maravilha, Senhor. E eu como líder, né, estou indo na frente. É, Moisés, está vendo tudo isso? Estou vendo, Senhor, que lindo que é. É, Moisés, só que você não vai entrar. Senhor, mas é meu sonho. É, Moisés, mas você não vai entrar. Irmãos, como foi difícil eu entender isso aqui. Como foi difícil eu entender isso aqui. Porque analisando isso no raso, você imagina: poxa vida, o camarada lutou tanto, Pio. Ele fez tantas coisas para chegar nesse momento e entrar na terra prometida. E Deus leva ele, mostra para ele e fala: Moisés, está vendo tudo isso? Estou vendo, Senhor. É o que eu tenho prometido, mas você não entra. Mas, Senhor, é meu sonho. É, Moisés, era o seu sonho, porque a partir de agora não é mais. Deixa eu te perguntar: a que ponto você está? Ou até que ponto você vai, por amor a Deus, abrir mão dos seus sonhos, seus projetos e seus objetivos? Não, Senhor, mas o meu sonho é fazer aquela faculdade. Senhor, o meu sonho é casar assim. Senhor, o meu sonho é morar assim. Senhor, o meu sonho é ter esta profissão. E Deus está falando: até quando você está disposto a abrir a mão dos teus sonhos? E quando nós analisamos rasamente, parece ser algo até ruim da parte de Deus.
Por que é que Deus permite Moisés olhar se Moisés não vai entrar? Por que é que Deus permitiu eu sonhar com um filho se esse filho não veio? Por que é que Deus me fez sonhar com esse trabalho se eu não passei na entrevista? Por que é que Deus me fez sonhar com a casa se não foi aprovado o financiamento? Por que é que Deus me fez sonhar com a cura se a cura não veio? Por que é que Deus me permitiu sonhar e planejar algo que Ele sabia que eu não iria viver? E eu imagino, irmãos, como você ficaria tendo que abrir mão do seu maior sonho, daquilo que você lutou a sua vida inteira. 40 anos Moisés aguentando um povo, 40 anos Moisés abrindo mão da sua própria vida, 40 anos Moisés deixando a sua casa em Midian para guiar um povo que de verdade não merecia, um povo que por causa dos seus pecados morreram todos no deserto. Moisés abre mão de muitas coisas. Não se vê falando aqui sobre a família de Moisés, sobre os filhos de Moisés. São raras as aparições dos filhos de Moisés aqui. Moisés deixou de viver o crescimento, de viver os planos com os filhos, talvez de ter mais filhos com a esposa, para fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Mas quando chegou a hora de viver, você não vai viver, Moisés. Deus quer saber até quanto você está disposto para abrir mão por amor a Ele. Senhor, eu te amo, mas se eu tiver que abrir mão desse relacionamento, desse namoro, eu não abro. Senhor, eu te amo, mas se eu tiver que abrir mão desse emprego, eu não abro. Senhor, eu te amo, mas se eu tiver que abrir mão da minha casa, do meu carro, do meu conforto, eu não abro. Senhor, eu te amo, mas se eu tiver que abrir mão das minhas amizades, eu não abro. Estamos ferindo o primeiro e maior mandamento, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Da parte de Deus. Mas Deus nunca vai chamar aquele que não tem nada para oferecer para Ele. Ah, pastor, que é isso? Capítulo 5 do Evangelho. Coloca aí. Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros nos outros barcos, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o Jesus encontra Pedro, um homem frustrado, um homem chateado, porque não tinha pego nada,
a noite inteira. Pedro não tinha pego nada. Pedro estava frustrado. Pedro estava chateado. Pedro estava destruído. Pedro não tinha nada. E quando não se tem nada, você quer arriscar tudo. Por quê? Porque você não tem nada. E a maioria de nós, quando chegamos na casa do Senhor, viemos na época que nós não temos nada mesmo. Perdi meu emprego, perdi meu pai, perdi minha mãe, meu casamento está destruído, é agora que eu vou, é agora que eu vou. E Jesus foi de encontro a Pedro nesse período. Só que Jesus entrou no barco de Pedro e falou: ei, vamos até um lugar mais fundo. Eles foram. Jesus falou: agora lance as redes. Pedro falou: Senhor. Em outras partes, ou entendendo dessa maneira, falou: Senhor, eu não tenho fé. Eu não acredito. Eu já fiz de tudo. E minha vida continua assim. Sem perspectiva. Sem mudança. Sem sinal de que vai melhorar. Mas pela tua palavra eu lançarei. Lançou as redes. A Bíblia fez. Então chamaram outros barcos para ajudar. Encheram os outros barcos. E ele entendeu: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Jesus falou: não, homem, você não entendeu. Você não entendeu. A partir de hoje eu vou fazer você um pescador de homens. Pedro não tinha nada. Jesus poderia chamar Pedro e falar: vem, me segue. O que você tem para perder? Nada. Pedro não pescou peixe. Pedro não tinha nada. Me segue assim mesmo. Pedro iria porque estava frustrado. Mas Jesus primeiro fez Pedro encher o seu barco de peixe, para falar: agora que você está cheio de peixe, abandona tudo e segue-me. E aí? Cheguei diante de Deus: Senhor, meu casamento, minhas dívidas, minha saúde, tal. Deus vai lá, restaura tudo. Oh, agora eu estou bem, agora está tudo bacana. Aí Jesus falou: está tudo bem? Agora negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e segue-me. Mas Senhor, eu sou muito jovem para largar tudo. Senhor, eu tenho muitas coisas para realizar ainda para frente. Senhor, eu tenho muitos sonhos para viver simplesmente fazendo a obra. Senhor, não dá. Até quanto você está disposto a largar os teus sonhos para viver os sonhos de Deus? Quando eu vi isso aqui em Deuteronômio, eu falei: não é justo. Porque em alguns momentos nós queremos ser mais justos do que Deus. Não é justo. Como eu falava aqui um tempo atrás, eu não lembro se foi na escola bíblica, na semana passada. Você pega Davi, que tem a melhor de todas as intenções. Saul ficou 40 anos no trono de Israel, no reinado de Israel. Nunca se preocupou em ir atrás da arca da aliança. Quando Davi assume o trono de Israel, Davi fala: cadê a arca? Eu não vou reinar sobre Israel sem a arca. Vamos mandar buscar a arca. Olha a intenção de Davi. Prepara o melhor carro, prepara os melhores boi e vamos atrás da arca. E lá vai Davi buscar a arca e coloca a arca no carro, e os carros estão vindo aqui com a arca e tchá. Só que a ordem de Deus é que a arca deveriam ser carregadas nos ombros dos levitas, não em carro de boi. E aí Deus começa a chacoalhar o carro. De repente a arca da aliança vai caindo, e um dos soldados de Davi corre e segura a arca para não cair. Olha a intenção do homem. Segurou. E a Bíblia fala que Deus matou Uzá por segurar a arca. E aí nós olhamos falando: como Deus é injusto. Por que matou? E eu falava para os jovens: tem um ditado popular que fala que de boas intenções o inferno está. Mas eu tenho boas intenções, mas às vezes a boa intenção não é o suficiente. O que nós precisamos é obedecer. E a ordem de Deus era que nem Uzá, nem Davi, nem carro de boi carregasse a arca. As boas intenções.
E quando eu vi esse texto, irmãos, eu fiquei indignado. Moisés morre sem entrar. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez a Canaã de Moisés aqui, o sonho de Moisés aqui, é o sonho que você carrega hoje. Sonho da casa, sonho do carro, da família, da saúde. Só que quando eu entendi, pelo Espírito Santo, que Deus não permitiu que Moisés entrasse em Canaã, ou realizasse o seu sonho, mas levou Moisés para a maior de todas as promessas, levou para o céu. Oh, irmão, Moisés abriu mão do sonho dele, mas foi para o céu. Moisés abriu mão do sonho dele para morar na eternidade com Deus. Meu sonho, o seu sonho aqui da terra não é maior do que o sonho de viver eternamente com Ele. Eu tenho um sonho de ser rico, eu tenho um sonho de fazer tantas faculdades, eu tenho um sonho de ter tantos carros, eu tenho um sonho, mas se Deus chamar você para abandonar esse sonho, corra e abandona, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Larga tudo, Pedro. Moisés, está vendo tudo isso aqui? Estou vendo, Senhor. É lindo? É seu sonho? É, mas você não entra, Moisés. Ah, Senhor. Não entra, Moisés. Mas eu vou trazer você para ficar agora para toda a eternidade comigo, Moisés. Entende isso? Às vezes Deus não permite que você realize seus sonhos, porque Ele tem coisas maiores para a sua vida. Às vezes Deus não permite que você realize os seus sonhos, porque Ele tem coisas maiores para a sua vida. Quantas vezes nos frustramos por não alcançar aquilo que queríamos? Quantas vezes nos frustramos por não conquistar aquilo que queríamos? Mas entenda uma coisa, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, e o que Ele tem planejado para você é maior do que o seu coração já consegue sentir. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração sentiu o que Deus tem preparado para nós. Você não consegue entender hoje, e talvez Moisés não entendeu naquela hora, mas muitos anos depois, olha só o que aconteceu. Lucas capítulo 9, versículo 28, eu vou terminar a ministração agora, porque eu disse que hoje eu termino o culto no horário. Lucas 9, 28. Moisés lá no livro de Deuteronômio 34 abriu mão do seu sonho para viver o sonho de Deus. Mas em Lucas capítulo 9, versículo 28 diz o seguinte: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para... Ó Pedro, vamos lá, vamos orar comigo. Chama Tiago, chama João. Depois de dizer essas coisas, o que? Nós vamos encontrar nos versículos anteriores, Jesus falando que iria morrer. Depois que Jesus falou essas coisas, que iria morrer, da maneira que iria morrer, como se ele iria se entregar por nós, a Bíblia fala que depois de falar essas coisas, chamou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens, olha só. Jesus orou, seu rosto brilhou, sua roupa começou a brilhar. E a Bíblia fala aqui, ó, surgiram 2 homens
Jesus era Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Moisés, olha aqui, Moisés, está vendo o seu sonho, Moisés? Você não entra, Moisés. Você vai vir morar comigo. Ah, Senhor, tudo bem. É melhor estar contigo, mesmo que era meu sonho entrar lá. Sim, Moisés, venha. E a Bíblia fala que o Senhor sepultou Moisés ali onde ninguém nunca achou o corpo de Moisés. E no livro de Judas, no final da Bíblia, nós vamos achar ainda Judas falando que foi uma briga intensa entre o anjo Miguel contra Satanás pelo corpo de Moisés. Moisés morreu e os dois começaram a brigar. Satanás queria o corpo de Moisés e o anjo levou ali, sepultou Moisés e nunca se achou o corpo de Moisés. E lá vai Moisés agora viver face a face com Deus. Eu estou conjecturando, irmão, não tem na Bíblia, mas eu estou imaginando Moisés chegando, abraçando a Deus, olhando para Deus, estando com Deus. Mas chegou um dia em que Deus chama Moisés, fala: Moisés, faz favor, ô Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Moisés, sabe aquele sonho que você tinha lá de entrar na terra prometida? Oh Senhor, eu lembro, chegou a hora, porque meu filho está sendo resplandecido e você vai descer lá para falar com ele. Oh, aleluia, só irmãos, você não está entendendo. Oh, entenda uma coisa: Moisés não entrou como homem, mas entrou com o corpo glorificado em Jerusalém. O que Deus tem para você é maior do que você tem imaginado. Como é difícil aceitar e entender, mas o que Deus tem para nossa vida é maior. O que Deus tem para a sua vida é maior. Talvez você esteja sofrendo hoje. Talvez você esteja hoje sem entender: Senhor, por quê? Por quê, Senhor, por quê? Se tudo que eu fiz até hoje foi fazer a Tua vontade, se tudo que eu fiz até hoje, Senhor, foi entregar a minha vida 100% a Ti, por quê, Senhor? Por que eu não vou viver meu sonho? Por que eu não vou realizar isso? Por que isso que eu planejei eu não vou conseguir viver? Por quê, Senhor? Talvez os seus porquês não deixam você entender que Deus tem preparado coisas enormes para a sua vida. Moisés, como homem, não entrou. Mas no capítulo 9 de Lucas, dos versículos 28 ao 31, fala que Deus envia Moisés para ter um encontro com Jesus, com um corpo glorificado. A ponto de quando os discípulos acordaram, falaram: Senhor, nós vimos Moisés, nós vimos Elias. Deixa-nos erguer aqui uma tenda. Deixa-nos erguer aqui, Senhor, um altar em comemoração em vocês. E Jesus fala: não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Quem foi que disse que Moisés não entrou na terra prometida? Quem foi que disse que você não vai alcançar o que você quer? Mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Não é da maneira que você quer, é do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quiser. Dá um sorriso mais lindo que você puder para essa pessoa aí do seu lado. Dá um sorriso e fala: você pode não entender hoje, você pode não entender agora, mas Deus tem preparado coisas grandes para a sua vida. Oh, se você crê nisso, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, fique em pé, fique em pé. Oh, tu me darás ouvidos ao meu clamor.
Se tiver que abrir mão dos sonhos, abra. Mesmo que nada dê certo do que você planejou, confia nele. Minha a minha fonte, a minha, minha colheita é o teu amor. nós, o Espírito Santo de Deus fala que tem pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo em sua vida. O Espírito Santo de Deus fala que existem pessoas que questionam por quê? Por que eu? Por que comigo, Senhor? Se eu estou fazendo tudo certo, se eu sempre fiz tudo certo, por que eu? Senhor, me dá uma ordem hoje para orar pela sua vida. Talvez você ainda saia daqui sem entender, mas Ele vai te encher do Espírito Santo para que você saia daqui fortalecido. E na hora certa Ele vai te chamar e vai te explicar tudo. Olha, eu fiz isso por causa disso, eu tirei isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Se você hoje que está passando por essa situação, se questionando, Senhor, por que eu? O que é que eu fiz? Por que comigo? E não entende nada do que Deus está fazendo na sua vida, ou permitindo que aconteça, vem aqui que eu quero orar por você. Sônia, Vanessa, ajuda a gente aqui, por favor. Alexandre, Rodolfo, Luciana, vem, ajuda. Por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que, Senhor? Por quê? Como dói
Como dói. Como dói. Como eu já passei por isso e passo até hoje. Por que, Senhor, eu? Por quê? O que eu fiz? Se tudo que eu faço é te obedecer. Mas Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre você hoje. E mesmo que você não entenda, e mesmo que você ainda que tudo posso naquele que me fortalece. Oh, rabassou, narabash. Aleluia. Oh.
Senhor? Você exalta o nome do Senhor? Quantos creem que Deus está no controle de todas as coisas? Quantos creem que o melhor de Deus ainda está por vir? Quantos creem? Aleluias! Aleluias!